Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje vamos fazer aqui um review rápido entre dois motores da Hobbywing, o 10,5 e o 13,5. Estes vão ser os motores que eu irei falar dentro em breve, das especificidades de cada um, vantagens e desvantagens dos dois motores. Isto para dizer que tanto o 10,5 como o 13,5, estes motores oferecem uma capacidade de dissipação de calor muito grande, devido ao facto da armação deles ser muito aberta, o que faz com que todo o calor que possa produzir também rapidamente consegue dissipar esse mesmo calor. Os dois motores, tanto o 10,5 como o 13,5, o timing deles vai sempre dos 30 aos 60, portanto a afinação do timing mecânico é realizada da mesma maneira, com amplitudes exatamente iguais. Os dois motores são exatamente idênticos em termos de estética, tanto um como o outro apresentam exatamente o mesmo tipo de armação, obviamente com o invólucro. Depois o enrolado do fio será diferente e de origem vem exatamente com os mesmos rotores. Eu pintei, não sei se conseguem ver na imagem, os rotores de vermelho, porque a Hobbywing oferece uma vasta gama de rotores, o que poderão aplicar tanto no 10,5 como no 13,5 vários rotores, de modo a que depois possam afinar os vossos motores de acordo, com esses mesmos rotores. Eles apresentam muitos rotores, não vou falar especificamente de cada rotor, mas esses rotores depois permitem que se possa afinar o motor mais para torque ou mais para rotação, e então cada rotor tem a sua especificidade. Eu acabei por pintar os rotores com cores diferentes, que me facilita muito depois aqui a retirar o rotor que eu irei precisar ou que irei achar indicado para determinada pista, para determinado comportamento do carro, o que facilita muito depois a procura desse mesmo rotor para obviamente vocês fazerem um bom setup no vosso motor em função das características do carro e da pista que vocês precisem. Ora bem, já andei muitas horas com o 10,5 e andei muitas horas com o 13,5. Estes dois motores poderemos agora falar com muita firmeza, sem qualquer tipo de rodeios. Os dois motores são fantásticos, são motores obviamente para competição, são motores que conseguem performance muito acima da média, em que muitos outros motores têm muita dificuldade em acompanhar. Ora bem, e agora a grande questão: porque usar um 13,5, porque é que poderemos utilizar um 10,5? Ora bem, o 13,5 não é visível porque vocês não têm a noção no vídeo, mas o 13,5 com o mesmo rotor irá ser sempre ter mais torque do que o 10,5, ok? Isso aí é normal. Vai daí que estes dois motores com os mesmos rotores apresentam torques diferentes, sendo o 13,5 o motor com mais torque e obviamente, sendo um 13,5, não consegue tanta rotação. No entanto, para um 13,5 este motor apresenta rotações muito altas, bem como o 10,5 apresenta rotações altíssimas se nós puxarmos pelos timings, pelos turbos, pelos boosts. Este 10,5 eu tenho registado no software da Hobbywing 150.000 rotações. Um 10,5. Obviamente que não é saudável para o motor andar com este tipo de regime, mas é para nós vermos a rotação que estes motores conseguem fazer. Eu aconselhava um 3,5 para pistas com muito pouco grip. Exemplo, um mosaico. Este tipo de motor oferece
um torque muito alto, mais que o 10,5, e depois tem aquela grande vantagem de nós podermos jogar com os rotores. Ainda existe um rotor no mercado que é o 308-220. Esse rotor ainda tem mais torque que o rotor stock, o que faz com que o 3,5 fique muito preso, e isto em termos de grip numa superfície muito lisinha como um mosaico com muito pouco grip, acaba por ser uma boa aposta. No entanto, pistas muito escorregadias com dimensões muito grandes, o 3,5 depois acaba por não ser se calhar a melhor aposta, visto que depois falta um bocado de peito. O 3,5 não consegue produzir muita rotação. Vai daí que o 10,5 poderá entrar na equação se eventualmente a pista assim o permitir. Normalmente mosaico a gente aposta num 3,5. Se for um mosaico ou um cimento polido já muito comprido, com pistas muito grandes, aí se calhar íamos optar pelo 3,5. Pelo 10,5. Outra hipótese é o uso em alcatifa. Aí recomendo vivamente o 10,5, porque o 3,5 não tem rotação suficiente. Mesmo com rotores que vocês possam colocar com fracos magnéticos, em que, por exemplo, temos o 308-204-09, que é um rotor com muito pouco torque e tem mais rotação, mesmo assim o 3,5 com esse tipo de rotor numa pista média, não precisa de ser muito grande, um espaço, sei lá, 9x9, 8x8, o 3,5 em alcatifa já fica curto, e então será necessário apostar num 10,5. O 10,5 acaba por ser um bocadinho mais flexível. Pode apostar a nível do mosaico, pode apostar a nível da alcatifa, apresenta um torque gigantesco, porque os dois motores vêm com os rotores stock, o segundo rotor com mais torque, o que permite andar com o 10,5 já com bastante torque, o que dá para usar em mosaico e também dá para usar obviamente em alcatifa, visto que estes motores apresentam torques e rotações superiores a muitos motores do mercado. Este motor recomendo vivamente, o Hobbywing 10,5, para quem quer andar em alcatifa. Para quem quer andar em mosaicos, 3,5. Se as pistas forem grandes, então aí apostem claramente num 10,5. Depois, obviamente, a performance dos motores vai estar em causa em função do setup que vocês colocam no carro, a nível de FDR, os rácios internos também são alterados, e isso obviamente vai provocar depois diferenças a nível do torque mecânico que o chassi vai ter e obviamente o torque que o motor tem originalmente falando. Ok? O review está mais do que visto, dois bons motores, duas boas apostas, obviamente depende do piso e depende do tamanho da pista. Estes dois motores, 5 estrelas, muito bons. Malta, alguma dúvida, alguma coisa, falem connosco, nós estamos cá para nos ajudar uns aos outros. Um like, partilhar, comentar, subscrever o canal, clica lá no sininho, ajudamos-nos todos. Ok, malta? Espero que tenham gostado. Tudo bom.